pessoal do quarto ano! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de matemática? Hoje vai ser uma aula um pouquinho diferente. Vamos resolver problemas do nosso caderno de atividades, esse material que você certamente já tem aí em mãos. Então, além do seu material, do seu caderno de atividades, também já deixa separadinho um lápis, bem apontadinho, borracha, apontador, organize aí o seu espaço, uma mesa, uma superfície plana onde você possa deixar o seu caderno de atividades sem nada embaixo que te atrapalhe. Tá joia? Um tempinho então para você separar o material, organizar o espaço, que já vamos começar. Prontinhos lá? Então, vamos começar, mas antes de pegarmos aí o nosso caderno de atividades, nós vamos começar falando de um problema. Aliás, o problema. Vamos conhecer essa história? Você já teve medo de encarar um problema? Acompanhem lá. Era uma vez um menino que tinha um problema. Quando ia conversar com alguém, ele via um monstrinho bem em cima da cabeça da pessoa e então não conseguia dizer nada. O monstrinho fazia caretas e o menino perdia completamente a coragem de falar. Nessas horas, até as perguntas mais fáceis pareciam difíceis. Como é seu nome? Fê. O menino começou então a desenhar o seu problema, para ver se conseguia entendê-lo. Ele nunca tinha falado sobre aquilo com ninguém. Afinal, quem entenderia um problema cabeludo como aquele? E sabe o que estava acontecendo? Quanto mais o menino fugia do problema, mais ele crescia. O problema era tão folgado que começou a entrar na mochila do menino todos os dias. Ia para a escola e depois voltava para casa com ele. Não largava do pé do menino nem por um instante. O problema foi se tornando cada vez mais espaçoso e o menino cada vez mais quieto. O menino começou a ficar muito cansado e sem vontade de fazer nada. Já o problema crescia cada dia mais e ficou tão grande, mas tão grande, que estourou a mochila do menino. Aí não teve jeito. O menino não tinha mais como esconder o problema. Ele respirou fundo e ficou ali, parado, encarando o problema. O problema esbravejou. Ué, você não vai fugir de mim? E o menino respondeu, não, fugir dá mais trabalho do que enfrentar você. Todo mundo arregalou os olhos e prendeu a respiração, menos o menino, que criou coragem e tocou no problema. Foi quando percebeu que o problema não era assim um bicho de 7 cabeças. Quanto mais o menino falava e conhecia o problema, mais ele diminuía. Diminuiu tanto que virou um probleminha e saiu correndo com o rabinho entre as pernas, reclamando com voz de rato. Isso não é justo! As outras crianças se inspiraram no menino e criaram coragem para enfrentar seus próprios problemas. Sem o peso do problema, o menino ficou tão leve que sua imaginação começou
a voar. Que bacana, né? Olha só, ele teve coragem e resolveu encarar os próprios problemas. Não fugiu, não. E nós também não vamos fugir. Vamos encarar os nossos problemas? Então, agora nós vamos iniciar a resolução aqui do nosso caderno de atividades. Você vai começar preenchendo. Vamos preencher com as nossas informações. Observem lá. Então, comece colocando o seu nome completo, o nome da sua escola, da sua professora ou professor e a data de hoje. Ali no cantinho onde diz NRE, Núcleo Regional de Educação, pode deixar em branco que depois a sua professora preenche. Joia? Então, um tempinho para você preencher os seus dados e já voltamos. Prontinho? Então, vamos começar. Todos os problemas que estão nesse caderno de atividade são problemas de múltipla escolha. Você sabe o que é isso? Observem lá. Múltiplas escolhas quer dizer que há várias possibilidades de respostas, mas apenas uma delas é a correta. É o que a gente chama de gabarito. As outras respostas também geralmente não são números quaisquer, quando se trata de um número, aliás, não é? Nem sempre a resposta é um número, muitas vezes é uma ideia que se coloca ali também. Essas ideias ou esses valores podem se aproximar mais ou menos da resposta correta. Eles são chamados de distratores. Distratores pode nos lembrar a palavra distraído, distração, não é? O que quer dizer que precisamos estar muito atentos para buscar a resposta correta, para encontrar o nosso gabarito nesse tipo de questão. Vamos à primeira? Olhem lá. Todas as noites, o gatinho Tomás sai para passear sobre os telhados. Ele pula de telhado em telhado até a última casa da rua. Observe a sequência dos números das casas e responda: qual é o número da última casa da rua? Vejam só, nas duas primeiras casas, números 1003, depois 1006. Então aparece uma casa lá um pouco mais à frente com a numeração 1015. Deve existir algum padrão, alguma regularidade para que possamos determinar qual é o número da última casa da rua. Um tempinho para vocês pensarem um pouquinho no problema, numa estratégia e fazerem uma tentativa. Vamos lá? Então, vamos iniciar pensando aqui nas duas primeiras casas, onde nós temos números seguidinhos ali de uma e de outra. O número 1003, em seguida o número 1006.
Percebam que a numeração aumentou. Aumentou quanto? Isso mesmo, aumentou 3. Se esse for o padrão, se essa for a regra, vamos verificar se, aumentando de 3 em 3 a numeração entre uma casa e outra, chegaríamos aqui a essa numeração 1015 na penúltima casa? Acompanhem comigo. 1006 mais 3, 1009. 1009 mais 3, 1012. 1012 mais 3, isso mesmo, 1015. Então, realmente é essa a regularidade. Portanto, basta que a apliquemos mais uma vez e já vamos descobrir a numeração da última casa. 1015 mais 3, 1018. Agora, observem que, nesse tipo de problema de múltipla escolha, precisamos voltar às alternativas e assinalar a correta. Então, a alternativa que apresenta a numeração correta, 1018, é a C. Cuidado, se você tivesse indicado ali o primeiro número ou algum outro número, o último que tinha aparecido na proposta, eles também estariam dentre as alternativas, mas eram os distratores. Próxima situação, observem lá. Lucas comprou um celular para presentear sua mãe. O celular custou R$805. Qual etiqueta corresponde ao valor do celular? Olhem lá, as alternativas agora apresentam etiquetas de preço. Observem a etiqueta apresentada na alternativa A, na alternativa B, na C e na alternativa D. Qual dessas etiquetas é que corresponde ao preço, ao valor correto do celular, que é 805? Um tempinho lá para vocês. Então, qual é o seu palpite? Vamos verificar. Olha só, então nós vamos representar de acordo com as ordens numéricas cada um desses valores. Observe que para cada um daqueles valores ali da etiqueta, não se tem a parte decimal, que corresponderia aos centavos. Então, vamos nos restringir aqui, vamos analisar só a parte inteira de cada um daqueles números, separando os algarismos que ocupam a ordem das unidades, das dezenas, das centenas e das unidades de milhar. Vamos lá? Para o primeiro número, o valor que aparece na etiqueta ali da alternativa A, ele vai ter 5 unidades soltas, ou seja, o algarismo 5 ocupa a ordem das unidades e o 8 a ordem das dezenas. 85. Na alternativa B, o algarismo 5, ordem das unidades, 0 nas dezenas e 8 nas centenas, 805. Alternativa C, ordem das unidades, 0, das dezenas, 5, das centenas, 8, 850. E na alternativa D, unidades, algarismo 5, dezenas e centenas, algarismo 0, e unidade de milhar, 8, 8.000, portanto, e 5. Qual era o valor do celular mesmo? Vamos relembrar? R$805. Então, alternativa da letra B.
assinalem lá no caderno de atividade de vocês, nessa questão, alternativa B. Marca o xizinho para não esquecer qual é a resposta. Próxima situação. No jogo Acerte o Alvo, Alex lançou os cubinhos e obteve a seguinte pontuação. Lembra-se que vocês fizeram em aulas anteriores aí o jogo do Acerte o Alvo com a professora Maria Tereza? Então, é disso que se trata essa questão. Observem lá que o tabuleiro do jogo é separado em regiões e que conforme a posição em que os cubinhos caiam, eles vão ter maior ou menor valor. Uma região vai valer 1 ponto cada cubinho, enquanto que em outra região, observem essa mais externa aqui, um único cubinho vai valer 1000 pontos. De acordo com a imagem, quantos pontos o Alex marcou nessa rodada? E temos as escolhas, as alternativas aqui. 1.421 pontos, 1.420, 1.321 pontos ou 1.241. Um tempinho lá para vocês. Vamos lá? Quantos pontos será que o Alex marcou aí nessa rodada do jogo Acerte o Alvo? Vamos verificar? Bem, vamos ter que organizar essa pontuação. Vamos refazer aqui, ó, mais ou menos, de que forma estão dispostas as peças ali naquele tabuleiro do Alex. Olha só, na região mais externa, na região onde cada pecinha vale 1000 pontos, ele conseguiu colocar uma pecinha só. Eu vou representar as pecinhas com tampinhas para que vocês consigam visualizar melhor. Então, uma tampinha na região mais externa que vale 1000 pontos. Observem aqui que eu vou organizar em um quadro toda a minha pontuação região a região. Os primeiros 1000 pontos já estão registrados ali. E na região seguinte, olha aqui, na região seguinte ele pontuou mais, foram colocadas 4 peças ali. Cada uma das peças nessa região vale 100 pontos. Vamos colocar aqui na nossa também? 100 pontos. 4 peças é o que precisamos. Primeira peça, 100 pontos garantidos. Mais uma peça, já são 200 pontos. 300, 400 pontos só por conta dessas 4 peças na região que vale 100 pontos, onde cada um vale 100 pontos. Observem aqui no quadro de que forma vai ficar esse registro. 4 vezes o 100. 4 peças, cada uma valendo 100 pontos. 400 pontos já garantimos também. Então vamos agora à próxima região. Na região seguinte, ele pontuou aqui ó, com 2 pecinhas e cada uma dessas peças nessa região vale 10 pontos. Vamos colocar aqui? Então na próxima região, a vermelha aqui no nosso tabuleiro, 2 pecinhas, cada uma delas valendo 10, 10 mais 10, 20 pontos garantidos também. Observem lá o registro no nosso quadro, 20 pontos. Por fim, a última delas, a região mais interna aqui, e também a que vale menos, né? Ele conseguiu acertar uma pecinha nessa região. Essa uma pecinha vale um único ponto. Observem lá, uma pecinha de valor 1 ponto, 1. Agora, para descobrirmos a pontuação total, nós temos lá 1000, mais 400, mais 20,
mais 1. Ao todo, 1.421 pontos. Vamos marcar o nosso gabarito, a nossa resposta lá dentro as alternativas? Olhem lá, 1.421 pontos. A alternativa correta, então, era a letra A. Marquem lá, vocês também na letra A. Se, porventura, tivéssemos colocado alguma peça em uma região errada, que tivesse nos distraído, possivelmente teríamos encontrado algum outro resultado aqui contemplado nos distratores, certo? Então, a resposta correta faz o xizinho lá na letra A. Próxima questão. O ônibus que percorre a linha Turismo em Curitiba tem um número de passageiros aumentado durante o período de férias. Durante o mês de novembro, a linha transportou 4.550 passageiros e, no mês de dezembro, 5.720. Quantos passageiros a mais foram transportados em dezembro em comparação ao mês de novembro? Puxa! Um enunciado longo, não é? É fundamental que entendamos aí do que se trata, as informações que ele está nos passando e, afinal, qual é a pergunta a ser respondida. O ônibus da linha Turismo, observem lá, tem uma imagem do ônibus da linha Turismo. Então, de acordo com o problema, no mês de novembro foram transportados 4.550 passageiros. Em dezembro, uma quantidade maior, 5.720 passageiros. A pergunta a ser respondida é: quantos passageiros a mais foram transportados em dezembro em comparação ao mês de novembro? Vamos ver? Um tempinho lá para vocês. Pensem numa estratégia, faz uma tentativa de resolução que já vamos finalizar juntos. Vamos lá, então? Vamos pensar juntos? Bem, se eu tinha 4.550 passageiros lá no mês de novembro e agora 5.720 no mês de dezembro, a minha tarefa é descobrir quantos a mais passearam aí no mês de dezembro, não é? Então, a partir daquela quantidade do mês anterior, 4.550, quantos a mais, o quanto teria que ser acrescentado de passageiros para totalizar os 5.720. Vamos pensar nessa adição? Observem ali na tela. 4.550, quantidade de novembro, mais quantos passageiros totalizaria 5.720. Ordem a ordem, vamos analisar. Na ordem das unidades, 0 mais quanto que vai dar 0? 0 mais 0, né? Na ordem das dezenas, 5 mais quanto? Que vai dar 2? Como assim? Se eu estou adicionando e para dar um total menor, será? Ah, então não pode ser 2, né? Provavelmente seja um número que termine em 2. Mas que número será esse? Observe aqui comigo. Se nós partirmos do 5, aqui nessa posição, 5 dezenas, não é? Então, iniciamos com as nossas 5 dezenas. Quantas dezenas eu ainda preciso acrescentar aqui para conseguir uma quantidade que termine em 2? Vamos contando junto comigo?
Então, olha só, já tenho as 5 e vou acrescentando aqui. Me ajudem a contar. Com aquelas 5 mais essa aqui já são 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Opa, 12 termina em 2, não? Exatamente. Então, aquelas 5 dezenas, eu acrescentei mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, outras 7. Acrescentando outras 7, agora eu tenho ao todo 12 dezenas. Lembra-se que a cada 10 a gente substitui por uma unidade da ordem maior? Então, vou pegar essas 7 que eu acabei de acrescentar, mais 3 da quantidade inicial que eu já tinha. Isso aqui me dá 10 dezenas, que eu troco por uma centena. Olhem lá. Observem lá na tela. Então, ficaram 2 dezenas e uma centena, é isso? Vamos completar lá. 5 dezenas com mais 7 dezenas que acrescentamos, me deu 12. Dessas 12, 2 ficaram ali ainda representadas como dezenas e uma eu compus uma nova centena. Adicionando as centenas agora. 1 mais 5 já são 6. Para totalizar as 7 que eu preciso, falta 1. E nas unidades de milhar? Já tenho 4 unidades de milhar adicionado a quantas que vai me totalizar 5? A 1, né? 4 mais 1, 5. Portanto, essa quantidade a mais de passageiros que apareceram, que vieram passear em dezembro, né? A mais em comparação à quantidade do mês anterior é 1.170. Joia? Agora, lembram-se que vocês já estudaram sobre as operações inversas lá no livro da Teresa e da Belinda? Então, nós vimos lá naquela aula que essa ideia das operações inversas pode ser usada como estratégia de resolução de problemas também. Desse modo, eu poderia pegar as 2 quantidades conhecidas ali, o total de dezembro e o total de passageiros de novembro, e calcular a diferença por meio de uma subtração. Da mesma forma, usando uma estratégia ou a outra, eu devo chegar no mesmo resultado. Vamos conferir? Fazendo a subtração. Na ordem das unidades, 0 menos 0, 0. Na ordem das dezenas de 2, não é possível tirar 5 dezenas, então vamos reorganizar aí esses grupos. Ao invés de 7 centenas, teremos 6. Essa uma centena aí vai transformar-se aqui em outras 10 dezenas. 12, portanto, menos 5, 7. Lá nas centenas, agora eu tenho 6 menos 5, 1. E nas unidades de milhar, 5 menos 4, 1 também. 1.170 passageiros. Vamos marcar lá nas alternativas? Observem lá. Qual dessas alternativas é o nosso gabarito? É a alternativa correta com a resposta que encontramos? A letra A. Marca um xizinho lá na letra A. Observe que se eu me distraísse e calculasse a adição desses passageiros todos, ao invés da subtração, eu também encontraria esse resultado aqui dentre os distratores, né? Mas não seria a resposta correta. Vamos à próxima? Dona Júlia é costureira e recebeu uma encomenda de 96 camisetas para o supermercado da esquina. Quantas caixas, com 12 camisetas em cada uma, serão necessárias para embalar todas as camisetas? Puxa vida, são 96 camisetas. Eu preciso de 12 em 12 colocar em uma caixa, porque em cada caixa cabem 12 camisetas. Quantas caixas, então? Quantos grupos de 12 camisetas será que eu conseguirei formar? Assim eu vou saber a quantidade de caixas. Observem lá, só para se ter uma ideia desse raciocínio, temos aqui a representação das 96 camisetas. Se eu separá-las de 12 em 12, eu vou obter aqui a quantidade de grupos e que representa a quantidade de caixas, que é o que o problema quer. Mas vocês não vão desenhar 96 camisetas aí, né? É uma estratégia um pouco demorada. Então,
qual será a outra forma que vocês podem utilizar para encontrar essa resposta? Um tempinho lá para vocês. Vamos lá então, vamos pensar juntos? Bem, então, dadas as 96 camisetas da Dona Júlia, ela precisa separar de 12 em 12 para descobrir quantas caixas serão necessárias para embalar toda essa quantidade. Bem, a quantidade 96, em quantos grupos de 12 eu consigo formar? Uma estratégia possível é a da divisão. Observem lá, afinal, essa é justamente uma das ideias da operação da divisão. 96 dividido em 12 grupos, né? Em grupos, aliás, de 12 camisetas, que correspondem à quantidade de caixas que ela vai precisar. Nós vamos fazer aqui uma estratégia que é a da estimativa. Vamos estimar aproximadamente quantos grupos será que ela vai conseguir compor. O nosso palpite inicial, e é disso que se trata a estratégia da estimativa, seria 5. Será que 5 caixas são suficientes? Observem lá. 5 caixas com 12 camisetas em cada uma, então já teríamos 5 vezes o 12, que me dá 60 camisetas. Das 96 que tínhamos inicialmente, então, desconsideramos essas 60, mas ainda restam 36 para dividir. Puxa, 36? Que tal mais 3 caixas, né? Mais 3 grupos de 12 camisetas? Bem, 3 grupos de 12 camisetas cada um, 3 vezes 12 dá exatamente 36 e não sobra nada. Todas as camisetas teriam sido distribuídas de 12 em 12 aí. Ao todo, nosso primeiro palpite foi de 5 caixas, depois acrescentamos outras 3, então conseguimos obter o resultado com 8 caixas. 8 caixas com 12 camisetas. Observem lá, já marca no caderno de atividade de vocês. A alternativa é a letra B. Teria uma outra possibilidade de resolução? Sim, observem lá. Eu poderia, a partir das 96 camisetas, ir retirando 12. Retirei as primeiras 12, já sei, já considero uma caixa. Me sobram 84. Retirando novamente 12 camisetas, componho mais uma caixa. Me sobram 72. E assim por diante, eu poderia ir tirando de 12 em 12 até que não me restassem mais nenhuma camiseta. Quantas vezes foi tirado o 12 aqui, da quantidade inicial? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes correspondem aqui às 8 caixas de 12 camisetas cada. Joia? Marcou lá a alternativa B? Vamos à próxima, então. Sofia e Milena estavam jogando boliche com João e Pedro. Observe a pontuação de cada dupla em uma das rodadas. Então, eles estão em dupla fazendo essa brincadeira e ali podemos observar no símbolo ali do boliche, né, a pontuação que cada dupla tirou. De acordo com a pontuação de cada dupla, é correto afirmar que, bem, agora vem várias ideias para a gente analisar. Será que a Sofia e a Milena fizeram 10 pontos a mais
que o João e o Pedro? Será que houve empate entre as duas duplas? Essa análise vai depender do total de pontos. Então, essa é a sua tarefa agora. Para que a gente possa fazer a análise de cada uma das alternativas, calcula para a gente qual foi o total de pontos da Sofia e da Milena e qual foi o total de pontos do João e do Pedro. Um tempinho lá para vocês. Então, conseguiram calcular? Vamos conferir? Olha só, então a primeira dupla, estão ali descritas, escritas as pontuações das meninas e nós vamos utilizar uma estratégia de cálculo mental para chegar no total. Nessa estratégia, nós começamos adicionando aqui duas quantidades maiores e que se complementam para formar uma centena. 50 mais 50, 100. Então, já temos 100 pontos. Observem lá na tela, com mais 20, já são 120, 130, 140, 150 pontos. Essa é a pontuação das meninas. Vamos à dupla seguinte? Olha lá, de acordo com a mesma estratégia, também vamos iniciar pelos 50 mais 50. Nem sempre precisamos fazer as adições na ordem em que elas aparecem. Essa possibilidade de pegar parcelas em posições diferentes favorece o cálculo mental. 50 mais 50, 100. Acompanhem lá na tela. 120, 140, 150, 160. Puxa, então já vimos que os meninos pontuaram um pouquinho mais que as meninas. 160 contra 150. Vamos analisar as alternativas agora. Alternativa A. Sofia e Milena fizeram 10 pontos a mais que João e Pedro. Olha a importância de estarmos bem atentos, não é? A diferença da pontuação de uma dupla e outra, de fato, foi de 10 pontos. Mas quem fez 10 pontos a mais foram os meninos, o João e o Pedro, e não as meninas. Então, essa não é a alternativa correta. Na B, houve empate entre as duas duplas. Não, já fizemos o cálculo, a quantidade de pontos não é a mesma, não foi um empate. Alternativa C, João e Pedro fizeram 20 pontos a mais que Sofia e Milena. Não, eles realmente fizeram pontos a mais, mas não foram 20, né? E a alternativa D, João e Pedro fizeram 10 pontos a mais que Sofia e Milena. Sim, podem anotar aí na folha de atividade de vocês. Xzinho na alternativa D. Esse é o gabarito, essa é a resposta correta. Próxima situação. A professora de Isabela está realizando um jogo de multiplicações com a turma. Cada estudante tem a sua cartela e deve marcar nela o resultado de cada multiplicação sorteada. Isabela já marcou 6 números na sua cartela. Vamos ver quais foram os números que a Isabela marcou? Observem lá. Ah, ela pôs um grãozinho ali, olha, para representar, né, o número que ela marcou, o resultado da multiplicação que a professora sorteou e que ela tinha na cartela dela. 18, 21, 3, 27, 9
e 4. 6 números já estão marcados. De acordo com as marcações da cartela, Isabela terá mais chances de vencer o jogo se os resultados sorteados pela professora forem apenas números ímpares, apenas números pares, números com mais de 2 ordens numéricas ou números ímpares com 2 ordens numéricas. Um tempinho para vocês refletirem e darem um palpite aí em relação à resposta. Já voltamos. Vamos lá, então? Então, precisamos saber, já observamos na cartela aqui, que ainda faltam, para ela completar a cartela toda, os números 2, 6 e 30. É interessante, então, que sejam esses os resultados aí das multiplicações sorteadas pela professora, porque, afinal, ela quer ganhar o jogo. Agora, isso terá mais chance de acontecer se forem sorteados lá os resultados que sejam apenas números ímpares, será? Dá uma olhadinha nos números que nós temos ali ainda para marcar nessa cartela. 2, 6 e 30. Algum deles é ímpar? Não. São 3 números pares. Então, se forem sorteados números ímpares, certamente não vai conseguir completar a cartela, né? Apenas números pares? Bom, então pode ser, já que são todos pares, se forem sorteados apenas números pares, as chances dela aumentam. Mas vamos ver as outras alternativas. Números com mais de 2 ordens numéricas, ou seja, que apresentem lá algarismo na ordem das unidades e também das dezenas, mas mais do que 2 ordens, então tem que ir até as centenas. Números da ordem aí das centenas. Será que adianta para ela, para completar os valores que faltam aqui na cartela? Não, não há nenhum número com mais de 2 ordens numéricas. E na alternativa D, números ímpares com 2 ordens numéricas, também não. Embora tenha um número aqui, ó, o 30, que seja um número de 2 ordens numéricas, né? Tem unidades, tem dezenas ali, mas ele não é um número ímpar, então também não teria chance. Portanto, para que tenha mais chances de vencer o jogo, alternativa B. Seria interessante que fossem sorteados apenas números pares. Joia? Marcou lá no seu caderno, marcou o xizinho na alternativa B nessa questão e nas outras questões conforme fomos resolvendo? Muito bem. Então, na próxima aula, vocês vão continuar ainda trabalhando com este caderno, junto com a professora Maria Tereza, vão resolver as demais propostas, vão preencher aquela parte que é do cartão resposta, né? Aguardem que a professora vai explicar e vocês vão preencher juntos. Tá joia? Por hoje era isso. E fiquem bem, preparem-se aí para encontrar o monstro na próxima aula. Veja que hoje nós analisamos, resolvemos problemas de múltipla escolha, vimos o que significa o gabarito, o distrator e conhecemos aqui, aprendemos junto com o menino, né? É mais fácil encarar o monstro aí do que fugir dele. Joia? Até a próxima, então. Tchau, tchau!